Eu sou a Nivdei e hoje eu vou mostrar para vocês 6 livros que são os meus favoritos da vida e vou contar um pouquinho aqui porque eu amo tanto esses livros. O primeiro livro é Roube como Artista, ele não está aqui na minha coleção agora, mas eu vou deixar a capa aqui para vocês. E, gente, eu amo esse livro porque ele foi um dos livros que me libertou em relação à criatividade e aquela coisa dos coaches de produtividade. Eu sou o tipo de pessoa que sempre gostou de muita coisa diferente. Acontece que em um certo momento da vida, eu comecei a acompanhar muita gente e pessoas que falavam que se você queria crescer, né, em alguma área na sua vida, você tinha que dedicar exclusivamente àquilo e que tinha que abandonar todas as outras coisas porque elas serviam de distração. Acontece que esse modelo pode funcionar para muita gente, mas para mim não. Eu sou uma pessoa muito criativa e gosto de várias coisas, tipo, totalmente diferentes. E eu tenho as minhas fases também, né? Fases mais de artesanato, de pintura, de desenho, enfim. Eu gosto de muita coisa. E aí, quando eu li esse livro, eu percebi que eu não precisava ficar me encaixando num padrão que outra pessoa criou, né? Que eu poderia ser eu, né? Com todas as minhas faces ali, com todas as minhas particularidades, e que eu não precisava seguir aquele modelo de produtividade que os coaches tanto ditavam por aí. O outro livro, que é tipo assim, um favorito da vida e que me abriu assim, me despertou para muita coisa, é sobre a escrita do Stephen King. Esse livro é maravilhoso, ele é uma mistura de autobiografia do autor com também dicas para escritores, principalmente escritores iniciantes assim como eu. E aí tem também uma lista de livros que se você quiser, né, acompanhar, se você quiser ler e buscar inspiração. O que eu gosto nesse livro aqui é que ele traz dicas tipo práticas de você utilizar no seu dia a dia. O que eu detesto em livros nacionais, e eu vejo que muitos livros nacionais trazem isso. Tem duas coisas que me incomoda e que me faz desistir do livro, e são coisas que eu busco não reproduzir nos meus livros, né? Nos livros que eu escrevo, e são dicas que eu aprendi aqui nesse livro. Primeira coisa é excesso de pronome possessivo. Então é aquela coisa de calcei as minhas botas nos meus pés, sabe? Tipo, pra que você tem que colocar tanto meu, tanto minha, né? Calcei as botas. Eu sei que a bota é sua, eu sei que você calçou nos seus pés, você não precisa ficar, né? Calcei as minhas botas nos meus pés, peguei a minha blusa e vesti em mim mesma. Gente, pra que isso, né? Tipo, essas coisas me irritam. Um dia eu li até mesmo num livro, eu abandonei esse livro, inclusive, que era tipo, revirei os meus olhos. E eu fiquei assim, graças a Deus, né? Que você revirou os seus olhos e não foi o de outra pessoa. Eu falei, pra quê? Né? Revirou os olhos, eu já sei que é o seu, é óbvio. Você não precisa falar revirei os meus olhos. Então, esse excesso de pronomes possessivos me irrita em livros. E a outra coisa que me irrita também, que aqui nesse livro fala muito também, é a respeito de ficar se explicando, né? Nos diálogos, explicar demais. A pessoa fala tipo, peguei uma bebida porque eu gosto de licor e não gosto de vinho, porque não sei o quê. Sabe aquela coisa de ficar explicando demais cada passo do personagem? Isso também me estimula, sabe? Ficar tentando, tipo, justificar cada ato. Outra coisa nessa linha, né, de ficar justificando, é às vezes quando, sei lá, a protagonista faz alguma coisa, ou sei lá, xinga, briga ou qualquer tipo, e aí a pessoa fica se explicando demais, no sentido de, eu não queria brigar, eu não sou uma pessoa agressiva, mas isso e aquilo, sabe? Poxa, liberte esse personagem, sabe? Eu vou entender quem ele é ao longo do livro. Você não precisa ficar explicando demais. E aí uma das coisas que ele fala, né, a respeito disso é me mostre, né, e não fale. A pessoa tem a mania de ficar falando demais, explicando demais e não mostra o que o personagem é. Eu vou, né, me identificar ou não com o personagem. Você não precisa ficar se explicando o tempo inteiro. Isso eu aprendi com esse livro e foi assim, libertador. As dicas que eu aprendi, né? E, gente, Stephen King é um excelente autor e, nossa, eu amo os livros dele, né? Eu tenho até aqui, esse nicho aqui todinho, né? É só de livros do Stephen King. E eu pretendo aumentar ainda mais essa coleção.
Próximo livro, que também é um meu favorito da vida, é The Kiss of Deception. E por quê? Né? Eu amo tanto esse livro. Na época que eu comecei a ler esse livro, eu já estava escrevendo, já tinha escrito o meu primeiro livro e estava assim, ó, com outras ideias. Quando eu li esse livro, eu queria criar assim, ó, uma história diferente para o final. Sabe quando você lê um livro, você se identifica com um determinado personagem e fala, gente, a história poderia ser diferente? Não que a história aqui seja ruim, tá, gente? Não é isso. É porque eu me identifiquei tanto com um personagem que eu queria escrever uma história sobre ele. E foi aí que eu criei o meu livro Brevidade. E essa história é totalmente diferente, né? Acabou que foi assim, ó, por outros caminhos. E é um livro que me marcou demais, porque a forma como ele é escrito, sabe? De alternar personagens, isso foi muito bacana. Eu aprendi muito com esse livro, né? Com a forma como ele foi escrito e me ajudou a escrever um livro totalmente diferente. Como eu falei, no início, o meu objetivo era criar tipo uma fanfic, né? Mas saiu totalmente diferente, os personagens, né, criaram vida própria e aí a história, né, saiu o que saiu. Inclusive, se você tiver Kindle Unlimited, ele tá disponível lá, né, na Amazon, o link tá aqui na descrição, tem todos os meus livros aí publicados. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, vai lá. Eu vou ficar muito feliz, né, inclusive se você deixar uma avaliação lá também. O próximo livro não tem muito tempo que eu li e eu quero reler em algum momento, que é No Coração da Bruxa. Esse livro é um dos meus favoritos da vida porque ele me despertou muitas emoções. Sabe aquele livro que te traz para dentro da história? Sabe que você assim, ó, sente ali o que o personagem está sentindo. Então eu me identifiquei muito com a Angboda, que é a personagem principal aqui. Eu gostei demais da forma como foi escrito, eu gostei do ambiente, parece que eu estava lá dentro, assim, ó. E eu gosto demais quando o livro mexe comigo, quando o livro me transporta para dentro, né, do ambiente daquele cenário ali. Próximo livro vai na mesma pegada de No Coração da Bruxa, que é Eu Estive Aqui. E eu já li esse livro umas 3 vezes, sabe? E pretendo reler de novo. Gayline Farmer é uma autora, né, brilhante, maravilhosa. Eu já li vários livros dela e esse livro, todas as vezes que eu li, eu tive assim, ó, ele continuou sendo o meu favorito. Então eu gosto muito dessa história, apesar de ser uma história meio trágica aí, mas eu gosto demais, né? E é aquilo, livro te transportar para dentro da história faz ele se tornar o meu favorito. Próximo livro é maravilhoso e, gente, traz assim, ó, ensinamentos, traz uma mensagem tão maravilhosa que eu tive que trazer aqui para vocês, que é Extraordinário. E a parte que eu mais gosto desse livro, eu não vou contar, né, a história aqui, não vou contar o que a personagem traz, mas a parte que eu mais gosto é quando a irmã, né, do garoto principal aqui, ela relata a história. Né, quando ela vai contar a visão dela, porque muitas das vezes, gente, o que os pais fazem, né? Às vezes o pai que tem um filho que tem algumas necessidades especiais e o outro não, o que muitos pais fazem é suprir ali, né? Tentar assim, ó, cercar aquele que precisa de, né, de alguma necessidade ali, de atenção, de tudo, e querer que o outro filho entenda. Né? Querer que o outro filho entenda a falta dos pais, querer que o outro filho entenda, tipo, sei lá, a falta de disponibilidade e outras coisas mais, né? Mas o que as pessoas esquecem é que ambos são filhos, né? A gente sabe da necessidade daquele filho, mas o outro também tem as necessidades, o outro também tem a carência e muitas das vezes ele é deixado de lado, né? E isso eu já vi, assim, ó, até mesmo com pessoas próximas a mim, né? Da pessoa, né? Do adolescente falar o quanto ele se sente muitas das vezes deixado de lado por isso. Então, pessoal, essa é a minha pequena lista aí. Deixa aqui nos comentários qual livro, né, é um dos seus favoritos da vida. Um beijo e até a próxima.